Rosa. Aqui você tem uma voz. Sete horas 35 minutos. A gente fala agora sobre os casos de dengue e chikungunya aqui em Xanxerê. Recebendo a Janete Rodrigues, ela que é responsável pelo programa de combate à dengue aqui no município. Janete, bom dia, seja bem-vinda, obrigada por atender o nosso convite. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Janete, para a gente começar a nossa prosa, por que está aumentando os casos de dengue e chikungunya aqui em Xanxerê? Porque a gente está com uma grande população de Aedes aegypti espalhado praticamente toda a cidade. E o que a gente tem observado é que esses locais onde tem foco são as residências das pessoas, os locais onde elas moram, onde elas trabalham. Então, são coisas que a população deixou de fazer, que no caso seria a limpeza desses locais, não deixar nada que acumule água. Então, como a gente tem esse grande número de mosquitos voando por aí, a gente tem a circulação do vírus, do chikungunya principalmente. Então, a gente está tendo bastante casos confirmados. Certo. Vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone para que o pessoal possa te ouvir melhor em casa. Sim. Agora, entendendo que a gente tem uma população de Aedes aegypti gigante na cidade, o que fazer para combater o mosquito? Porque a gente vê a prefeitura fazendo uma série de ações, a gente já vai falar sobre elas, mas eu gosto muito de falar sobre o contraponto, que é a responsabilidade da população, Janete. Isso, agora nesse momento que a gente está tendo a circulação do vírus, a gente tem uma população de mosquito muito grande, o ideal é as pessoas usarem repelente, né? Seria a primeira coisa a se fazer. E já começar a eliminar criadouros que tem em casa. Porque mesmo que a gente passe o inseticida nos locais onde tem a circulação do vírus, o mosquito só vai morrer o que está voando no momento. Agora, aqueles que nascerem a partir dali, o inseticida não vai atingir. Porque o Aedes aegypti ele é diferente dos outros mosquitos do uso do inseticida, né? Ele precisa estar voando para ele morrer. Como a gente passa o inseticida, naquele momento os que estão voando, eles acabam morrendo. Mas e como a gente tem bastante criadouros nos imóveis, né? Então morrem esses, logo em seguida nascem outros. E é bom lembrar que com o clima que a gente está bem quente, né? Com pancadas de chuva durante o final da tarde, o Aedes aegypti, o ciclo de vida dele entre o ovo e o mosquito é cerca de 5 a 7 dias. Então a gente tem que manter tudo limpo e organizado diariamente. Agora, sobre os locais, a gente falava antigamente que não podia deixar a água parada, porque ele ficava na água limpa, mas agora até na água suja ele tá proliferando isso. Ele se adaptou ao que a gente ofereceu para ele, né? E inclusive a gente tem encontrado em vários locais em água suja. Às vezes água um pouco que circula em algumas fontes ornamentais que o pessoal tem nas casas, né, que a água fica circulando. Ali a gente também já encontrou larvas do Aedes aegypti. Então ele se adaptou a tudo que a gente ofereceu. Então a gente tem uma grande preocupação. Inclusive em caixas de gordura que fica meio aberta também a gente tem encontrado. Então tudo que possa acumular qualquer tipo de água ali é um risco para estar criando mosquito. Certo. Falando em água acumulada, a gente recebeu uma foto, o registro do ouvinte aqui, aqui no Rio Xanxerê, próximo ao posto Esgarbosa. Tem a contenção e nas galerias acaba ficando um pouco de água ali que acaba se tornando o verdadeiro criadouro, né? Dando margem para que o mosquito se crie. A prefeitura tem previsão de resolver situações como essas? A gente teve no local ali avaliando aquilo ali. A princípio, quando a gente teve, não tinha larva de mosquito, mas com certeza pode se tornar um criadouro por ser um grande depósito, né? E a água fica mais parada ali, pode sim ser um criadouro. A gente já informou o pessoal da Secretaria de Obras, né? E eles vão estar fazendo alguma coisa ali para estar eliminando aquela água. Provavelmente quebrando a mureta para a água circular normalmente no leito do rio. Haja vista que a gente está falando de vidas, tem alguma previsão para que isso aconteça? Olha, não posso te afirmar agora, não tive uma resposta ainda. Mas eu acredito que logo nos próximos dias vai estar sendo feito esse serviço ali. Deve ser feito esse trabalho também em outros pontos do Rio Xanxerê? Vai ser avaliado alguns pontos do Rio Xanxerê que tem essa mesma situação.
né? Como não tem chovido muito, então era para essa parte do rio estar totalmente coberta pela água, né? Mas como tem dado apenas pancadas de chuva, então não tem a circulação da água normal do leito do rio. Então isso está acontecendo. Então vai ser avaliado toda essa questão do rio, sim. Certo. Uma outra questão é sobre o tal do fumacê. Até teve um ouvinte que falou: Guilherme, mas se o fumacê é para boca de lobo, por que não coloca dentro da boca de lobo? Eu não sei como funciona. Consegue explicar um pouquinho pra gente, Janete? A questão das bocas de lobo não é o fumacê, né? A boca de lobo é uma detetização das bocas de lobo com um inseticida diferente, que ele não ataca só a Aedes aegypti, no caso que a gente está fazendo aqui em Xixerê. Não é só a Aedes aegypti, é também as baratas e outros tipos de insetos que se criam nas galerias das bocas de lobo, né? Então, assim, essa fumaça, que ele coloca uma fumaça densa, mais pesada, ela vai por dentro da tubulação, ela coloca numa tubulação aqui, se você ficar observando e não colocar nenhuma mais para frente, ela vai sair lá na outra, então ela circula toda por dentro da boca de lobo. O questionamento do ouvinte, até quando ele ficou sabendo que a gente traria a senhora, Janete, é sobre isso, porque parece que tem fumaça mais fora do que dentro da boca de lobo. Realmente acontece isso, não? Não, acontece, claro, a fumaça às vezes ela sai por fora, mas ela vai indo por dentro. Quando ela sai muito para fora é porque às vezes tem alguma coisa trancando, mas ela vai passar por toda a extensão da tubulação, por baixo da terra, né? Então esse é o objetivo dessa detetização, na verdade. Então isso a gente não chama de fumacê, é uma detetização. São duas coisas diferentes. Boca de lobo. O fumacê que todo mundo chama, que parece que é um monte de fumaça, é o UBV, que é a aplicação de inseticida, né? Com uma forma diferente, onde as partículas são menores e elas ficam dispersas no ar por um tempo, né? Então esse é diferente, é quando a gente encontra um caso positivo de dengue, de chikungunya, a gente faz isso. Então não sai tanta fumaça, mas sai uma névoa fininha que vai ficar dispersa no ar por cerca de 2-3 horas. Certo. Como é que tá os casos de dengue e chikungunya aqui na cidade? Nós estamos com 4 casos de dengue, né? Mas a nossa maior preocupação é a questão do chikungunya. A gente já tem, né, confirmados, registrados 48. Mas a gente tem muito mais aguardando o resultado, né? Então, provavelmente, entre hoje e amanhã, esse número vai aumentar bastante. O que diferencia um do outro, para que a população também saiba? Os sintomas são praticamente os mesmos, né? Febre, dor de cabeça, dor no corpo. Mas o chikungunya, ele causa bastante dor nas articulações, inchaço, manchas vermelhas pela pele, né? Então, essa é uma diferença do chikungunya. Então, quem já teve dengue e tem chikungunya consegue sentir na pele a diferença disso. A dengue, ela é uma doença que dói bastante, né? Causa bastante debilidade no paciente, mas que tem uma recuperação mais rápida, né? Em torno, no máximo, 15 dias a pessoa já está normal. O chikungunya é diferente. A pessoa tem os sintomas e esses sintomas, a cada pouco, eles vão voltando, né? E esses sintomas podem durar 2-3 anos e, às vezes, a vida toda, né? Que são dores articulares e outras complicações, mas que isso seria mais para um médico estar conversando com vocês, né? Certo. Não, eu fiz questão de pontuar esse detalhe, porque às vezes as pessoas elas não sabem diferenciar, né? E é por isso que a gente tem um número de suspeitos tão altos, né? Sim. E, assim, a questão do chikungunya, a dor é muito intensa. Então, as pessoas que vêm até a unidade, elas relatam, é uma dor diferente de tudo que já sentiram. Parece que está tudo quebrado, né? E a gente tem crianças com chikungunya, então as crianças, elas sentem mais, o idoso sente mais, um jovem, adulto, assim, não é tanto, né? Mas é preocupante. A gente teve, inclusive, um óbito de chikungunya aqui no município, né? Quais as ações que a prefeitura tem tomado para tentar diminuir esses casos? A princípio, quando a gente achou os primeiros casos no bairro dos Esportes, a gente fez uma ação lá, né? Solicitando que toda a população fizesse a limpeza e, né, eliminasse os criadouros dos imóveis. Foi feita a aplicação de inseticida no peridomicílio, né? Que é ir na casa do paciente, nos adjacentes ali, passar inseticida nos imóveis, dentro, né, do pátio dos imóveis, não dentro das residências, para justamente dar uma controlada na circulação do vírus. A gente teve, assim, não teve tantos mais casos com tanta frequência, né, lá no bairro dos Esportes, mas do bairro dos Esportes ele passou para o bairro Santo Dias, e ali então a gente está tendo uma circulação viral um pouco maior,
por várias questões, né? Locais de difícil acesso para a gente fazer esse peridomicílio, que são residências que estão em áreas com terreno bem íngreme, né? Cheio de pedra, liso, né? Então, a gente tem feito as atividades ali, né? O pessoal, né? Os agentes de endemias que fazem essa aplicação de inseticida no peridomicílio, eles têm se esforçado bastante, né? Então, assim, é uma situação bem complicada, mas esse trabalho só não é o suficiente. A gente precisa que a população faça a sua parte. Então, a gente está fazendo essas ações, né? Orientação, né? Para as pessoas, todo paciente que vai até a unidade fazer o laboratório municipal fazer a coleta de amostra, é entregado um repelente para ele estar usando no familiar para não estar, né, passando. Então, assim, a gente está fazendo algumas ações, mas a gente precisa da contrapartida. Essa contrapartida, principalmente um alerta aos pais, né? Que passem repelente nos seus filhos ao levá-los para a escola o tempo todo, porque vai fazer a diferença, né? Agora, nesse momento, o que a gente precisa é estar usando o repelente, né? Usar o repelente é essencial, porque como a gente tem a circulação do vírus com uma população de mosquito muito grande, qualquer um de nós pode ser picado a qualquer momento. Muito bem, Janete, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, parabéns a toda a equipe de trabalho e que Deus nos livre de mais essa, hein? Isso, né? E ele vai livrar, com certeza, se a gente fizer a nossa parte, né? Então, não é só a parte da população, é a minha parte, é a tua parte, é a parte de todo mundo. Então, cada um tem que fazer um pouquinho, que é não deixar nada que acumule água. Aí sim a gente vai conseguir estar controlando a circulação do vírus. Muito bem, nós conversamos com a Janete Rodrigues, ela que é responsável pelo programa de combate à dengue em Xanxerê. E fico alerta, né? O resumo da nossa entrevista é: faça a sua parte. Evite deixar lixo acumulado, evite deixar água parada, use repelente. Como ela disse, faça a sua parte. São 7h46. Já já a gente vai falar de esportes com a força de Cressol, Schumann, Galha Máquinas, Fiat Bota, Laboratório Polianálises, Solares Energia, F2 Centro Automotivo, Mega Impressões, 4G Celulares. Você está aqui no Rádio Café.